Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério e Missão em Parauapebas, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 10 da classe de juvenis, a qual tem como tema a igreja e as missões transculturais. A leitura principal está em Atos, capítulo 13, versículo 2, que vai dizer: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra a qual os tenho chamado. A leitura principal já mostra para nós que é obra do Espírito Santo fazer com que as pessoas evangelizem em outras culturas. Esta expressão transculturais significa o estudo de como nós devemos evangelizar mediante a outras culturas. Trans significa movimentação de, e cultura, costume, comportamento de povos. Significa dizer que nós precisamos, então, fazer evangelizar, fazer missões dentro de várias culturas, por motivos de exaltar o nome do Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Há pessoas que fazem missões transculturais dentro do seu país, como por exemplo aqui no Brasil, nós vamos ver aqui no nosso tópicos da nossa lição, tem os índios. Os índios eles têm um costume diferente, eles têm uma maneira de se comportar diferente daqueles que vivem dentro da zona urbana, Então, há possibilidade também de nós fazermos missões transculturais dentro do nosso país, e se for da vontade de Deus e nós, dependendo das condições, também fazer fora do país. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Atos capítulo 13, do versículo 4 até o versículo 12. O sintetizando da nossa lição vai dizer: missão transcultural é um movimento missionário que visa alcançar os povos, além de sua fronteira, o quê? Linguística, de fala, idiomas, dialetos, geográfica, região e também cultural, Existem vários tipos de cultura em uma só região, assim como também existem vários tipos de línguas e dialetos dentro de uma região. Então é imprescindível e é importante a igreja entender a cultura de outros povos, para que ele possa aplicar esta cultura, não atualizar a palavra de Deus conforme essa cultura, não, mas usar exemplos dessa cultura para ensinar os povos o verdadeiro Senhor e Salvador de nossas vidas, que é Jesus Cristo. Anunciar a Jesus para o povo, esta é a vontade de Deus para todos aqueles que nele crê. Continuando aqui, vai dizer o seguinte: na palavra prefixo trans significa movimento de ou para além de, e cultura é um conjunto de hábitos sociais e religiosos que caracteriza uma sociedade. Então, a gente já aprende, já nesse primeiro momento, que é necessário nós entendermos a cultura, é necessário nós aprendermos sobre a cultura de outras pessoas, para que nós possamos aplicar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo também dentro da sociedade. Por quê? Porque a cultura vai dizer que são hábitos sociais ou religiosos de cada pessoa que está inserida em determinada cultura. A introdução da nossa lição vai dizer: em alguns casos podem ocorrer missões transculturais sem sair da nação. Há exemplo do Brasil, onde há algumas tribos indígenas cujos dialetos nem possuem tradução das Sagradas Escrituras. Os índios, por exemplo, a maioria deles, eu posso até dizer que todos os índios, não existe uma língua, uma tradução bíblica, até agora eu desconheço, que levem para os índios as Sagradas Escrituras na sua língua nativa, onde eles podem entender aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. E é necessário, então, o missionário, a qual é enviado por Deus para aquela aldeia, aquele movimento indígena, para que ele possa, então,
saber interpretar as Sagradas Escrituras da maneira em que os índios, né, podem, então, assimilar e aprender o que o missionário quer transmitir. Né? Há necessidade dessa comunicação, né, plena e eficiente para que aquelas pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras possam entender, por motivo de cultural, de praticarem alguns rituais ou alguns comportamentos diferentes do nosso, ou por necessidade também de se comunicar para que eles possam entender de maneira clara o nosso idioma. E este movimento, né, dentro do movimento, né, de missões transculturais, é um dos temas, né, do estudo, né, quem já fez aí teologia, é um dos movimentos que é chamado de missiologia, né, que alguém que estuda como fazer missões em outros países, em outras culturas, é uma matéria que precisa ser aprendida e aperfeiçoada e expandida também para aqueles irmãos que estão dentro das nossas congregações para entender e anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus com mais eficiência. O primeiro ponto da nossa lição vai dizer: enviados às nações, Jesus determinou que o Evangelho fosse pregado na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha só a expressão que Jesus fez. Né? Ele determinou que o Evangelho fosse pregado na Judéia, local, né, onde os discípulos estavam, Samaria, regional, e até os confins da terra, em todo o mundo. Então é uma ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde nós irmos, precisa e nós necessitamos, então, avançar no Evangelho do nosso Senhor Jesus, anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, não somente no local, mas também regional e, por que não dizer, em todo o mundo, anunciar de maneira plena, de maneira completa. Hoje nós temos apoio, né, das redes sociais, a qual nós podemos anunciar o Evangelho de Jesus, falar da palavra de Deus através de redes sociais, como por exemplo o YouTube, o Facebook, o Instagram. A gente pode sim evangelizar e fazer missões transculturais através dessas tecnologias, desses meios. E fazer missões é isso, é falar de Jesus Cristo. Tanto na parte digital, na área digital, como também na área presencial. A área presencial precisa de um foco maior, porque às vezes, meus queridos irmãos, fazer missões transculturais em nosso país, com pessoas de culturas diferentes dentro do nosso país, é um desafio que nós precisamos aprender diariamente. A falar de Jesus e também atender as pessoas nas suas necessidades, ser caridosos, ser bondosos, ser pessoas que demonstrem o amor para o próximo, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Ainda continuando aqui, é o primeiro ponto. A igreja primitiva despertou para isso somente após a conversão de Cornélio, um homem de Cesareia, centurião da corte chamada italiana, que mesmo sendo gentil, recebeu o batismo com o Espírito Santo ao ouvir Pedro falar sobre Jesus. Isso está em Atos capítulo 10, versículo 45 até o versículo 48. O apóstolo Pedro foi despertado por Deus a evangelizar também e a fazer com que ele entenda que também os gentios precisariam ouvir o evangelho de salvação. Porque na cultura judaica, o apóstolo Pedro pensava que o evangelho estava preso somente dentro da sua região, dentro da Judéia, dentro da sua, podemos dizer assim, etnia judaica. Mas após o despertamento de Deus, fazer com que ele tivesse aquela visão daqueles animais que desciam do céu em um lençol enrolado, né? E falando para ele matar e comer, e ele dizendo: não, Senhor, eu não como coisa impura. E depois o Senhor revela para que ele não fizesse impuro aquilo que ele já purificou, no caso que são os gentios que precisariam ouvir a palavra do Senhor. E os gentios, meus queridos irmãos, para os irmãos que não sabem, os professores, né, só para ter aqui um subsídio maior, são todos aqueles que não têm uma origem judaica, são todos aqueles que não são, etnicamente falando, judeus, brasileiros, alemães,
italianos, americanos, todos estes são gentios mediante as Sagradas Escrituras. E pela graça do nosso Senhor Jesus, usada pelo este vaso, que foi o apóstolo Paulo, nós conhecemos o Evangelho do Senhor Jesus e nós estamos avançando para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós iremos então falar agora sobre, ainda no primeiro ponto, foi a igreja de Antioquia que enviou os primeiros missionários transculturais, Paulo e Barnabé, conforme a nossa leitura principal, que falou que Deus, movido pelo Espírito Santo, eles foram para outras regiões evangelizar. Em um momento, quando a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo se manifestou dizendo, nossa leitura principal, apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo chamando estes dois homens de Deus para continuar evangelizando e anunciando as grandezas do Senhor também em outras nações. Segundo ponto, é a sua vocação? É uma pergunta. Ser vocacionado para missões transculturais é um dos pré-requisitos básicos para o êxito neste trabalho. Uma pessoa que não tem vocação está fadada a fracasso, mas como sabemos se temos ou não esta vocação? Então, precisamos identificar interiormente no nosso ser, meus queridos professores, meus queridos alunos, de como nós podemos entender esta vocação de Deus para conosco. Se você sente amor pelo próximo, se você tem uma chama ardente no seu coração em fazer a obra do Senhor, com certeza você já é vocacionado para fazer algo. Mas aqui na nossa revista tem alguns exemplos que nós precisamos ter para poder exercer essa função com mais eficiência e para o louvor e glória da parte para o Senhor nosso Deus. Primeiro preparo intelectual. Precisamos estar preparados a nossa mente, amadurecidos, ter o domínio próprio, fruto do Espírito no nosso ser, para poder conduzir o Evangelho de maneira perfeita, para que chegue aos corações de maneira plena e perfeita. A evangelização, particularmente entre culturas diferentes, deve ser realizada por pessoas com preparo especial. Pessoas treinadas, se possível, treinadas dentro das igrejas, a se comportar dentro da cultura de maneira ética, de uma maneira que não venha a ofender a outras pessoas, porque dependendo de cultura para cultura, uma palavra significa uma coisa diferente. E a gente precisa entender isso. Paulo escreveu a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Além de estudar a cultura, entender melhor a cultura, o fundamental é conhecer as Sagradas Escrituras, manejar bem as Sagradas Escrituras de maneira étnica e de maneira impactante aos corações. Segundo, características, para efeito que nós precisamos ter para poder anunciar e exercer esta função transcultural com mais eficiência, é consciência da responsabilidade. Nós temos que ter consciência que este é um trabalho árduo, que é um trabalho que nos leva a ser privilegiado pelo Senhor e que há uma responsabilidade grande perante a Deus. Deus nos deu uma responsabilidade grande para poder evangelizar, para evangelizar os outros povos. Aqui vai dizer o seguinte: é importante que o missionário tenha consciência daquilo que o Senhor requer para tal obra. Tenha conhecimento da realidade do trabalho que irá desenvolver conforme a confirmação do Espírito Santo para seguir rumo à experiência e à prática. Precisamos orar, pedir entendimento do Espírito Santo para que nós possamos entender que é uma experiência que nós precisamos ter dentro desta responsabilidade para fazer as coisas de Deus com maior êxodo e para que o nome de Deus possa ser glorificado. Terceira característica é o preparo espiritual. Precisamos nos preparar espiritualmente. Cuidar da vida espiritual é outro pré-requisito indispensável para o missionário. O missionário, antes de tudo, ele precisa orar, ele precisa ler a palavra, conhecer a palavra, ele precisa jejuar,
ele precisa entregar os problemas nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, para que ele possa avançar ainda neste trabalho grandioso, né? Neste trabalho de evangelização transcultural, evangelização em várias culturas. Por quê? Porque ele pode encontrar desafios que somente aquele que está íntimo com o Espírito Santo pode suportar, pode vencer, né? Pode encontrar, por exemplo, pessoas endemoniadas, pode encontrar, por exemplo, pessoas que queiram tirar a própria vida do missionário, podem encontrar governos, culturas, né, que venham querer ir contra ele, querendo todo o mal, e a pessoa precisa estar cheia do Espírito Santo para poder entender o momento certo de agir e entender o momento certo de recuar. O nosso Senhor Jesus, ele fez muito isso. Antes de ser entregue na cruz do Calvário, ele orou, né? Lá no Getsemane, ele orou, porque ele sabia daquilo que viria a seguir. Ele seria torturado, ele seria cuspido, ele seria maltratado, ele seria crucificado, e ele precisaria passar por isso. Por que ele passou? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava com ele, era ungido de Deus, e ele conseguiu vencer este desafio através do quê? Do preparo espiritual. Outra característica é ter outras competências. O missionário também precisa possuir dons para comunicar a sua fé. A comunicação do Evangelho, da mensagem do Evangelho, não pode ser apenas em palavras e ideias, mas com atitudes e experiências. Ele precisa testemunhar e ter uma comunicação eficaz. Falar aquilo que ele vive, falar aquilo que ele prega, para que as pessoas vejam a sua pregação, não somente por palavras, mas também por obras, né? Terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre os desafios deste chamado. Nós temos muito desafio nos dias atuais. O primeiro subtópico é o que é cosmovisão, né? Um dos desafios, né, que nós temos que superar. Cosmovisão é um termo usado para definir a forma singela da visão de mundo de cada grupo social ou indivíduo. Todo grupo social ou indivíduo, comunidade, ele tem uma visão diferente do mundo, né? Ele quer pregar a sua verdade, ele quer pregar aquilo que ele entende do mundo, mas a única verdade absoluta que nós conhecemos das Sagradas Escrituras é o nosso Senhor Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Em João 8,32, também vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 vai dizer que se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade absoluta é Jesus Cristo, que nos liberta da mentira, nos liberta deste mundo que engana todos os povos, que este mundo que já é do maligno. E Jesus Cristo nos mostra a verdade. A verdade é viver eternamente com Jesus. Há uma possibilidade das pessoas ir para o inferno e há uma possibilidade das pessoas estarem com o Senhor. Subtópico, ainda neste subtópico, tem um parágrafo que vai dizer o seguinte: a pontualidade, né, é necessária para poder fazer as missões transculturais. Como, por exemplo, precisa conhecer o que quer dizer a pessoa ser pontual naquela cultura. Um exemplo que eu vou dar aqui para os irmãos é, por exemplo, um brasileiro agenda um encontro de negócios às 9 horas e a pessoa chega às 10, ele entenderia que isso é um atraso e um descaso. Já para o árabe, né, no entanto, quem chega no horário é servo. Por isso, se ele for uma reunião de negócios, só chegará entre 45 e 1h15, né, e 1h15 depois do horário combinado. Ou seja, é cultural isso. O brasileiro tem que chegar no horário. Quando trata um negócio com alguém e marca um horário com alguém, tem que chegar no horário. Já para os árabes, né, quem chega no horário primeiro é o servo do árabe, é o servo do Senhor, né, que chega lá e para preparar todas aquelas coisas, preparar o local, ver se está tudo certo. E depois, 45 minutos, 1h15 depois, é que o rapaz, o árabe, chega para poder começar a reunião. Isso é cultural. Outro exemplo de diferenças culturais é o cumprimento.
Diferentes povos possuíam maneiras diferentes para se cumprimentar. Alguns com aperto de mãos, outros com abraços, outros com beijo, que é o ósculo santo, né? E alguns outros, eles se curvam entre as pessoas, como é o caso de pessoas do Oriente, né? Os chineses, eles se cumprimentam assim, né? Eles fazem assim e ficam se cumprimentando, né? Já os judeus também. Então, existem vários tipos de cumprimentos que também está dentro da cultura. E dependendo do não conhecimento da pessoa que for fazer essa missão e não conhecer este tipo de cumprimento, ele pode ofender uma pessoa. Se uma pessoa fizer assim, por exemplo, ou dar um beijo no rosto e a pessoa não responder, não corresponder, pode se tornar como um ofensivo também para a pessoa. Então é preciso conhecer, né, exemplos claros para que nós possamos então aprender mais, né, e anunciar a palavra de Deus. Tá bom, meus queridos irmãos? Alguns exemplos práticos, claros, né? E o Senhor nos chama a cada dia a aprender mais da sua palavra e anunciar as grandezas do Senhor, não só aqui neste mundo, neste Brasil, neste local, mas também em qualquer lugar que nós andemos. Essa doutrina de estudo da missiologia é uma doutrina bastante importante para os missionários, para avançar ainda mais com eficiência e pregar a palavra do Senhor para toda a criatura. Amém, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha gostado destes rápidos comentários, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude-nos a espalhar mais ainda o ensino da palavra do Senhor, porque assim como está sendo bênção na sua vida, também vai ser bênção na vida de outras pessoas. Tá bom, meus queridos? Até a próxima. Fiquem todos na paz. Se o Senhor Jesus, nosso Senhor, continuar nos permitindo estarmos aqui, tá bom? Até mais e até a próxima.